Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Durante décadas, para muita gente, ter um emprego de carteira assinada era praticamente sinônimo de segurança. Você entrava em uma empresa, cumpria seu horário, recebia seu salário no fim do mês, tinha férias, 13º, benefícios, e se tudo desse certo, poderia passar muitos anos naquele mesmo lugar. Só que o mundo mudou. Hoje, muita gente continua trabalhando com carteira assinada, mas ao mesmo tempo vende pela internet, presta algum serviço, trabalha como freelancer, dirige por aplicativo, produz conteúdo, faz entregas, vende conhecimento, investe em algum pequeno negócio ou transforma uma habilidade em uma segunda fonte de renda. E você? Trabalha com carteira assinada ou tem fontes alternativas de renda? Fique comigo até o final e depois deixe o seu comentário, porque aqui a sua opinião é muito importante. O emprego que nossos pais conheciam está mudando. Durante muito tempo, a vida profissional de uma pessoa no Brasil parecia seguir um roteiro relativamente conhecido. Você terminava os estudos, procurava emprego, entregava currículo, fazia uma entrevista e torcia para ouvir aquela frase: "Você está contratado". E havia uma coisa que transformava aquela contratação em algo realmente importante: a carteira assinada. Para muita gente, aquele pequeno documento azul era quase um passaporte para a vida adulta. Carteira assinada significava salário todo mês, férias, 13º, FGTS, contribuição para a Previdência e uma sensação muito importante: segurança. Quando alguém perguntava: "E aí, conseguiu emprego?", muitas vezes a resposta vinha acompanhada de orgulho: "Consegui". Registrado. Não era simplesmente trabalhar. Era trabalhar com carteira assinada. Só que o mundo do trabalho começou a mudar. E mudou bastante. Hoje você encontra uma pessoa trabalhando para uma empresa e pergunta: "Você é funcionário de lá?", e ela responde: "Mais ou menos". "Como assim, mais ou menos?". "Eu presto serviço". Outro diz: "Sou PJ". Outro: "Tenho MEI". Outro: "Sou freelancer". Outro trabalha por aplicativo. Outro trabalha de casa para 3 empresas diferentes. Outro vende pela internet. Outro presta consultoria. Outro edita vídeos para clientes que nunca encontrou pessoalmente. E tem até aquela categoria interessante: a pessoa trabalha de segunda a sexta, tem horário, reunião, chefe, computador da empresa, grupo de WhatsApp da empresa, mas tecnicamente diz: "Não sou funcionário, eu tenho CNPJ". Convenhamos, para alguém de algumas décadas atrás, explicar o mercado de trabalho atual exigiria um café bem forte. Mas antes de decretarmos a morte da carteira assinada, precisamos colocar uma coisa importante sobre a mesa: ela não morreu. Muito pelo contrário. Milhões de brasileiros continuam trabalhando formalmente, e o emprego com carteira ainda representa uma parte gigantesca do mercado brasileiro. Então este vídeo não é sobre "acabou a CLT". Não acabou. A pergunta é outra, e muito mais interessante: a carteira assinada está deixando de ser o único modelo que as pessoas enxergam como trabalho de verdade? Porque isso sim parece estar acontecendo. Durante décadas, a trajetória profissional ideal era relativamente linear. Você entrava em uma empresa, ficava alguns anos, poderia ser promovido, mudava para outra empresa, ficava mais alguns anos, e com sorte, construía uma carreira. Havia pessoas que passavam 20, 30 ou até 40 anos trabalhando no mesmo lugar. Hoje, para muita gente mais jovem, isso parece quase uma história de outro planeta. Imagine alguém entrando numa empresa aos 20 anos e saindo de lá aos 60, 40 anos, e muitas das vezes até com a mesma mesa. Para uma geração acostumada a trocar de celular, aplicativo, cidade, profissão e até área de atuação, a ideia pode parecer estranha. O relacionamento das pessoas com o trabalho mudou, mas não porque todo mundo ficou irresponsável. Existem mudanças econômicas, tecnológicas e culturais acontecendo ao mesmo tempo. A tecnologia permitiu trabalhar de praticamente qualquer lugar em várias profissões. A internet aproximou profissional e cliente. Plataformas criaram mercados que simplesmente não existiam. Um designer no interior de São Paulo pode atender alguém em Portugal. Um programador brasileiro pode prestar serviço para uma empresa americana. Uma pessoa pode vender produtos sem ter uma loja física. Um músico pode dar aula para alguém do outro lado do país. Um editor pode trabalhar para 5 canais do YouTube sem nunca pisar no escritório de nenhum deles. O intermediário começou a desaparecer em várias áreas. Antigamente, muitas pessoas precisavam de uma empresa para chegar ao consumidor. Agora, em algumas profissões, basta um notebook e conexão com a internet. Isso criou algo poderoso: autonomia. Mas também criou algo perigoso: ilusão de autonomia. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Imagine 2 profissionais. O primeiro tem 5 clientes. Ele decide seus horários, define quanto cobra, pode aceitar ou recusar trabalhos, compra seus equipamentos, organiza sua própria agenda. Se um cliente for embora, ainda existem 4.
Esse sujeito realmente possui uma pequena atividade empresarial. Agora imagine outro. Ele trabalha exclusivamente para uma empresa. Entra às 8, sai às 6, recebe ordens. Precisa pedir autorização para faltar. Tem chefe, tem metas. Não pode mandar outra pessoa fazer seu trabalho. Não possui praticamente nenhuma liberdade para negociar. Só existe uma diferença. Em vez de receber salário como funcionário, todo mês ele emite uma nota fiscal. Percebe? Nos dois casos existe CNPJ, mas são situações completamente diferentes. É justamente aí que começa uma das grandes discussões do mercado de trabalho moderno, porque uma coisa é a pessoa escolher empreender. Outra coisa é simplesmente transformar um funcionário em uma pequena empresa no papel. E essa discussão não é pequena. O próprio debate jurídico sobre a chamada pejotização chegou ao Supremo Tribunal Federal e envolve justamente os limites entre trabalho assalariado e contratação civil ou empresarial. É um assunto que pode influenciar profundamente as relações de trabalho brasileiras nos próximos anos. Mas existe também o outro lado. Há profissionais que não querem mais o modelo tradicional. E isso precisa ser dito. Tem gente que prefere receber mais e administrar os próprios benefícios. Tem gente que não quer bater ponto. Tem gente que não quer passar 20 anos dentro da mesma empresa. Tem gente que prefere correr um pouco mais de risco em troca de liberdade. Tem gente que quer trabalhar intensamente durante 6 meses e viajar durante 1. Tem gente que quer atender vários clientes. E tem gente que simplesmente descobriu que consegue ganhar mais trabalhando por conta própria. Aliás, o Brasil possui um contingente gigantesco de trabalhadores por conta própria. No primeiro trimestre de 2026, eles representavam cerca de 1/4 de toda a população ocupada do país. 1 em cada 4. Isso não é uma exceção, é uma parte estrutural do nosso mercado de trabalho. Então a mudança mais importante esteja acontecendo na nossa cabeça. Durante muito tempo existia uma divisão simples. Empregado de um lado, empresário do outro. O empregado trabalhava, o empresário tinha empresa. Agora apareceu um enorme espaço entre essas duas figuras. O motorista de aplicativo, o entregador, o MEI, o prestador de serviços, o consultor, o freelancer, o criador de conteúdo, o profissional que trabalha remotamente, o representante comercial independente, o programador que atende projetos, o designer, o eletricista, o músico, o fotógrafo, o profissional que tem emprego durante o dia e faz serviços por fora à noite. E isso cria uma pergunta curiosa. Afinal, o que significa ter um emprego hoje? Talvez essa pergunta fique ainda mais difícil daqui a 10 anos, porque estamos assistindo à fragmentação da carreira tradicional. Antigamente a pessoa podia dizer, eu trabalho naquela empresa. Hoje ela pode dizer, eu tenho 4 fontes de renda. Talvez essa frase se torne cada vez mais comum. Pode existir salário, mais uma renda com prestação de serviço, mais algum produto vendido pela internet, investimentos, trabalho por aplicativo, pequeno negócio. Não porque todo mundo vai virar milionário ou empreendedor de Instagram. Muito longe disso. Mas porque depender exclusivamente de uma única fonte de renda começou a assustar muita gente. E existe certa ironia nisso. Durante décadas nós enxergamos o emprego como segurança, mas basta uma demissão para descobrir que toda aquela segurança dependia de uma única decisão. A decisão de alguém continuar comprando o seu trabalho. E é por isso que tanta gente começou a pensar, e se eu tivesse outra fonte de renda? Só que aí começa outro problema, porque trocar um modelo antigo por um modelo novo não significa automaticamente melhorar de vida. Às vezes você troca segurança por liberdade, mas também troca segurança apenas por insegurança. E é exatamente isso que precisamos discutir no próximo capítulo. Porque trabalhar como PJ pode parecer maravilhoso quando alguém fala, você vai ganhar 8 mil em vez de 5. Só existe uma pergunta que muita gente esquece de fazer. 8 mil, mas pagando o quê? E quando começamos a colocar tudo na ponta do lápis, aquela conta pode ficar bem diferente. Liberdade ou transferência de risco. Imagine 2 propostas. Primeira, 5 mil por mês, com carteira assinada. Segunda, 7 mil como PJ. Qual você escolheria? À primeira vista parece fácil. 7 é maior que 5. Não precisamos nem de calculadora. Só que não funciona assim, porque salário não é apenas o dinheiro que cai na conta naquele mês. Quando existe uma relação formal de emprego, existe todo um conjunto de coisas ao redor daquele salário. Férias remuneradas, 13º, FGTS, contribuições, proteções previstas na legislação. Dependendo da empresa, plano de saúde, vale alimentação, participação nos resultados e outros benefícios. Já o trabalhador independente precisa olhar para o valor recebido de uma maneira completamente diferente.
diferente, porque aquele dinheiro precisa fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. Parte é salário, parte deveria ser férias, parte deveria formar uma reserva, parte vai para impostos, parte pode ir para contador, parte precisa cobrir períodos sem trabalho, parte precisa comprar equipamento e alguma parte deveria ser guardada para o futuro. O problema é que nosso cérebro não funciona muito bem assim. Se entram R$7.000 na conta, ele pensa, eu ganho 7.000 e rapidamente organiza um padrão de vida para alguém que ganha 7.000. Restaurante de 7.000, cartão de 7.000, prestação de 7.000. Mas talvez aquela pessoa não ganhe realmente 7.000 livres. Talvez parte daquele dinheiro pertença ao funcionário invisível que existe dentro dela. Porque o trabalhador independente possui uma característica curiosa. Ele é funcionário e empresa ao mesmo tempo. Se o computador quebrar, a empresa paga. Quem é a empresa? Você. E ficar 15 dias sem trabalhar. Quem paga? Você. Se quiser tirar férias, quem paga? Você. Se o cliente cancelar o contrato amanhã, quem administra o problema? Você. Se precisar fazer um curso para se atualizar, quem investe? Você. Essa é a parte menos glamourosa da palavra liberdade. Todo mundo gosta da frase, seja seu próprio chefe. Parece maravilhosa. O problema é que ninguém avisa que, ao se tornar seu próprio chefe, você também pode se tornar seu próprio departamento financeiro, seu próprio RH, seu próprio vendedor, seu próprio suporte técnico e, eventualmente, o sujeito responsável por limpar a mesa. Você vira praticamente uma multinacional de uma pessoa só. E é aqui que precisamos fugir de dois discursos extremos. O primeiro diz, CLT é escravidão. Isso é uma simplificação absurda. O segundo diz, trabalhar por conta própria é precarização. Também é simplificação. Isso depende de alguns fatores. Para algumas pessoas, trabalhar por conta própria é justamente o caminho para uma vida melhor. Um profissional muito qualificado pode atender diversos clientes, cobrar um bom valor e conquistar uma autonomia que dificilmente teria como empregado. Para outras pessoas, porém, o trabalho independente não nasceu de uma escolha, nasceu da falta de escolha. A pessoa não pensa, vou empreender porque identifiquei uma oportunidade. Ela pensa, preciso pagar o aluguel na sexta. São situações completamente diferentes. Existe o empreendedorismo por oportunidade e existe o empreendedorismo por necessidade. Por fora, os dois podem ter CNPJ. Por dentro, vivem realidades totalmente diferentes. É por isso que números sozinhos às vezes enganam. Imagine uma manchete. Explode o número de empreendedores no Brasil. Parece fantástico. Você imagina milhões de pessoas abrindo negócios inovadores, criando produtos, contratando funcionários. Mas dentro daquele grupo, pode existir também alguém que perdeu o emprego, comprou uma moto usada e começou a fazer entregas porque precisava colocar comida dentro de casa. Tecnicamente existe iniciativa econômica nos dois casos, mas não podemos fingir que são a mesma coisa. E existe ainda a questão da transferência de risco. Essa é a parte mais importante deste vídeo. Toda atividade econômica possui risco. Uma empresa pode perder cliente, pode vender menos, pode ter prejuízo, pode enfrentar crise. Historicamente, uma das diferenças fundamentais entre empregado e empresário é quem assume boa parte desses riscos. O empresário assume o risco da atividade e, em troca, fica também com a possibilidade de obter o lucro empresarial. Só que alguns novos modelos de trabalho criam uma situação curiosa. O trabalhador recebe parte do risco empresarial, sem necessariamente receber a mesma autonomia ou potencial de ganho de um empresário. Pense no profissional que trabalha como PJ exclusivamente para uma empresa. Se a empresa precisar dele mais horas naquela semana, talvez ele trabalhe mais. Se ele ficar doente, pode perder rendimento. Se o contrato terminar, não existe necessariamente a mesma rede associada ao emprego tradicional. Mas ele também não possui liberdade total para estabelecer preço, escolher clientes e administrar o negócio como um verdadeiro empresário. É uma espécie de território intermediário. E esse território está no centro de uma discussão enorme. Em 2026, o TST destacou justamente que existem modelos legítimos de prestação de serviços por pessoa jurídica, enquanto o debate público e judicial procura distinguir essas situações da pejotização irregular. Ou seja, simplesmente dizer PJ é fraude seria errado. Da mesma maneira, simplesmente dizer se tem CNPJ está tudo certo, também ignora a complexidade da relação. Agora vem outra questão. Por que as empresas gostam desse modelo? Em muitos casos porque ele oferece flexibilidade. Imagine uma pequena empresa que precisa de um designer apenas 20 horas por mês. Não faria sentido necessariamente contratar alguém em período integral. Ela pode contratar um profissional independente. O profissional atende aquela empresa mais 4 ou 5 clientes. Todos ganham. Isso existe e funciona. A economia moderna precisa desse tipo de flexibilidade. O problema surge quando flexibilidade vira apenas uma palavra bonita para retirar custos de um lado e colocar do outro. Porque sempre que alguém diz
Estamos reduzindo custos. Vale fazer uma pergunta. O custo desapareceu ou apenas mudou de CPF? Essa pergunta vale ouro, porque custos raramente desaparecem. Férias continuam existindo. Doença continua existindo. Velhice continua existindo. Períodos sem trabalho continuam existindo. A necessidade de aposentadoria continua existindo. O que pode mudar é quem paga. Se antes havia participação da empresa, talvez agora seja a responsabilidade do trabalhador. Por isso, uma proposta PJ precisa ser analisada de maneira adulta, não com emoção, não pelo valor maior escrito no contrato, mas pelo pacote inteiro. Se alguém ganha muito mais como PJ, possui autonomia, diversos clientes, consegue formar reservas e administrar sua carreira, pode ser uma excelente decisão. Agora, se alguém recebe 10 ou 15% a mais, perde vários benefícios, continua trabalhando exatamente como funcionário e assume todos os riscos. Talvez aquele aumento não seja aumento nenhum. É como alguém oferecer: você prefere ganhar R$100 e eu pago a gasolina, ou 110 e você paga. Depende da distância, meu amigo. Faça a conta primeiro. Existe ainda uma transformação cultural importante. Muita gente começou a valorizar liberdade tanto quanto salário. Pessoas aceitam ganhar menos para trabalhar remotamente. Outras deixam cargos melhores para ter mais tempo com os filhos. Algumas preferem trabalhar 4 dias intensos e ter 3 livres. Outras querem viajar. Outras querem morar em cidades menores. A pandemia acelerou muito essa discussão, mas ela continuou depois. Nós começamos a perceber que trabalho não é apenas quanto eu ganho, também é onde eu trabalho, quantas horas, com quem, fazendo o quê, com quanta autonomia e pagando qual preço emocional. Talvez essa seja uma mudança positiva. Durante muito tempo, ter sucesso profissional significava quase exclusivamente subir. Funcionário, supervisor, gerente, diretor. Quanto mais alto, melhor. Agora algumas pessoas começaram a perguntar: melhor para quem? Talvez ganhar 20% a mais e viver 50% pior não seja uma promoção tão boa. Talvez trabalhar em casa, ganhar um pouco menos e acompanhar o crescimento dos filhos tenha valor. Talvez empreender seja maravilhoso para algumas pessoas e insuportável para outras. Existe gente que ama a incerteza. Existe gente que não dorme com ela. E nenhuma das duas necessariamente está errada. O erro é transformar preferência pessoal em regra universal. Tem muito influenciador dizendo: saia da CLT. Como se todo trabalhador tivesse um espírito empreendedor escondido, esperando apenas um curso de R$997 para despertar. Não é assim. Empreender exige determinadas características: organização, tolerância ao risco, capacidade comercial, disciplina, reserva financeira, habilidade para lidar com meses ruins e principalmente uma coisa que raramente aparece nos vídeos motivacionais: vender. Você pode ser o melhor fotógrafo da cidade. Se ninguém contratar você, sua câmera sofisticada vira decoração. Pode ser o melhor programador. Se não souber encontrar clientes ou projetos, talento sozinho não paga boleto. O emprego tradicional resolve parte desse problema. A empresa encontra os clientes, a empresa vende, a empresa organiza a estrutura e você entrega determinada função. Existe valor nisso. Por outro lado, existe também um limite. Como funcionário, normalmente existe um teto. Seu salário depende da estrutura da empresa, de promoções e de decisões que não estão totalmente nas suas mãos. Como profissional independente, o teto pode ser maior, só que o chão também pode ser muito mais baixo. Essa talvez seja a melhor definição. O trabalho independente pode aumentar o teto, mas também pode retirar parte do chão. E então chegamos à verdadeira pergunta: se a carteira assinada deixar de ser o centro absoluto do mercado, como será a vida de quem vai trabalhar nos próximos 20 ou 30 anos? Porque talvez o futuro não seja CLT contra PJ, talvez seja algo muito mais misturado. E é sobre isso que vamos falar no terceiro capítulo. O futuro não será CLT contra PJ. Existe uma mania humana de imaginar o futuro como uma substituição. Quando surgiu a televisão, o rádio vai acabar. Quando surgiu a internet, a televisão vai acabar. Quando surgiu o streaming, o cinema vai acabar. O emprego com carteira vai acabar. Provavelmente não. A realidade costuma ser menos dramática e muito mais bagunçada. O que normalmente acontece é que novas formas aparecem. Antigas formas continuam existindo e tudo passa a conviver ao mesmo tempo. E é exatamente isso que está acontecendo com o trabalho. Daqui a alguns anos poderemos ter uma pessoa que trabalha 3 dias por semana para uma empresa, presta consultoria para outra, vende um produto digital e ainda possui uma pequena renda com outra atividade. E quando alguém perguntar: qual é a sua profissão? A pessoa vai precisar de 5 minutos para explicar. Aliás, isso já acontece. O conceito de carreira está mudando. Nossos avós podiam ter uma profissão durante a vida inteira. Nossos pais talvez tivessem algumas empresas durante a carreira. Nossa geração já viu pessoas mudando completamente de profissão aos 30,
40 ou 50 anos. As próximas podem mudar várias vezes. Não necessariamente porque são perdidas, mas porque o conhecimento envelhece mais rápido, tecnologias desaparecem, ferramentas surgem, mercados inteiros aparecem, outros diminuem. E isso muda a principal forma de segurança profissional. Antigamente, segurança era ter um emprego estável, e daqui para frente a segurança seja cada vez mais continuar sendo útil. Existe uma diferença enorme. Imagine duas pessoas. A primeira trabalha há 15 anos na mesma função. Não estuda mais. Não aprende ferramentas novas. Não constrói relacionamentos profissionais. Não conhece o mercado, mas possui um emprego estável. A segunda trabalha de forma independente. Tem vários clientes. Estuda, aprende, possui contatos, mantém reserva financeira. Consegue oferecer seu trabalho para diferentes empresas. Quem é mais seguro? Não existe resposta automática, porque estabilidade e empregabilidade são coisas diferentes. Você pode estar estável hoje e vulnerável amanhã. Pode viver com alguma instabilidade hoje, mas possuir enorme capacidade de encontrar trabalho amanhã. E uma das grandes habilidades profissionais do futuro seja justamente essa: não depender exclusivamente do cargo que você ocupa atualmente. Repare que eu não disse, largue seu emprego. Muito pelo contrário. Se você tem um bom emprego, recebe adequadamente, possui um ambiente saudável e gosta do que faz, por qual motivo deveria sair simplesmente porque alguém na internet decidiu que CLT é coisa de gente sem ambição? Isso seria loucura. Não existe troféu por sofrer como empreendedor. Ninguém chega aos 60 anos e recebe uma medalha. Parabéns. Você nunca teve férias remuneradas. O objetivo deveria ser construir uma vida melhor, não obedecer uma ideologia profissional. Se a CLT proporciona isso para você, ótimo. Se empreender proporciona, ótimo. Se trabalhar como profissional independente proporciona, ótimo. Talvez o problema esteja justamente nessa necessidade moderna de transformar tudo em torcida. CLT contra PJ. Home office contra escritório. Funcionário contra empreendedor. Empresa contra trabalhador. Como se tivéssemos que escolher um lado e vestir a camisa. A vida real é mais complicada. Existem excelentes empregadores. Existem péssimos empregadores. Existem empregados felizes. Existem empregados miseráveis. Existem empreendedores realizados. Existem empreendedores endividados querendo desesperadamente voltar para um emprego. Aliás, pesquisas sobre trajetórias profissionais mostram algo interessante. Passar pelo trabalho como PJ não significa necessariamente uma viagem sem volta. Um estudo do IPEA publicado em 2026 encontrou grupos relevantes de pessoas que, depois de deixarem o trabalho assalariado e passarem por uma experiência como PJ, posteriormente voltaram ao trabalho assalariado. Ou seja, essas trajetórias podem ser de ida e volta. E isso quebra uma narrativa bastante comum. A narrativa de que existe uma escada: empregado, autônomo, empresário, milionário. Como se uma condição fosse obrigatoriamente evolução da anterior. Não existe essa escada. Existe caminho. E cada caminho possui vantagens e custos. Uma pessoa pode trabalhar como empregada durante 10 anos, depois empreender, depois vender a empresa, depois voltar ao mercado corporativo, depois virar consultora, depois ser empregada novamente. Qual dessas fases foi sucesso? Talvez todas, dependendo do momento da vida. Aos 25 anos você pode querer risco. Aos 35, estabilidade. Aos 45, liberdade. Aos 55, talvez menos horas. Nós mudamos. Então por que nossa relação com o trabalho deveria permanecer igual durante 40 anos? Talvez o futuro do mercado seja justamente mais flexível. Mas existe uma condição importante. Flexibilidade precisa funcionar para os dois lados. Se a empresa pode terminar o contrato amanhã, mas o profissional precisa permanecer disponível todos os dias, isso não parece muito flexível. Se o profissional assume todos os riscos, mas não possui liberdade para definir como trabalha, também existe alguma coisa estranha. Flexibilidade verdadeira significa autonomia acompanhada de responsabilidade. E é aí que talvez esteja o grande desafio dos próximos anos. Como modernizar o trabalho sem simplesmente eliminar proteção? Como permitir novos modelos sem fingir que todo trabalhador é uma empresa? Como oferecer liberdade sem transformar insegurança em virtude? E como proteger trabalhadores sem criar estruturas tão rígidas que impeçam novas formas legítimas de trabalhar? Não existem respostas simples. Desconfie de qualquer pessoa que tenha uma solução de 30 segundos para isso. Estamos falando de milhões de pessoas, milhares de profissões e realidades completamente diferentes. Um médico, um entregador, um programador, uma faxineira, um advogado, um vendedor, um designer, um motorista, um engenheiro, um músico, um pedreiro. Dizer que todos deveriam trabalhar pelo mesmo modelo seria ignorar completamente essas diferenças. Mas existe algo que cada um de nós pode fazer independentemente da legislação: preparar-se. Porque talvez o maior erro
seja esperar o futuro chegar para descobrir que nossa profissão mudou. Aprenda alguma coisa nova. Entenda ferramentas novas. Observe o mercado. Construa relacionamentos. Tenha uma reserva quando puder. Evite elevar seu padrão de vida toda vez que seu salário aumentar. Conheça pessoas da sua área. Cuide da sua reputação. Entenda minimamente como vender aquilo que você sabe fazer. E principalmente, não terceirize completamente sua carreira para uma empresa. A empresa pode fazer parte da sua carreira, mas sua carreira pertence a você. Essa frase talvez seja uma das mais importantes deste vídeo. Seu emprego pertence à empresa. Sua carreira pertence a você. O cargo pode desaparecer. O departamento pode fechar. A empresa pode ser vendida. A tecnologia pode mudar. Seu chefe pode mudar. O mercado pode mudar. Mas aquilo que você sabe fazer, aquilo que continua aprendendo, as pessoas que conhecem seu trabalho e sua capacidade de se adaptar. Agora voltamos à pergunta do começo. Ter carteira assinada está virando coisa do passado? Eu diria que não. Pelo menos não no sentido de desaparecer. O Brasil ainda possui dezenas de milhões de trabalhadores com carteira e o emprego formal continua extremamente relevante. Os próprios dados recentes mostram que é precipitado anunciar sua morte. Durante muito tempo nos ensinaram: estude, arrume um emprego, trabalhe, aposente. Agora talvez a trajetória seja: estude, trabalhe, aprenda outra coisa, mude, trabalhe de outra maneira, mude novamente, empreenda, volte a ser empregado, preste serviços, aprenda novamente e siga ajustando a rota. Pode parecer assustador, mas também existe algo libertador nisso, porque talvez nossa profissão não precise ser uma sentença escolhida aos 18 anos para ser cumprida pelo resto da vida. Só existe um cuidado: não confunda liberdade com ausência de responsabilidade. Quanto menos uma empresa cuida da sua segurança, mais você precisa cuidar. Quanto menos previsível sua renda, maior precisa ser sua organização. Quanto maior sua autonomia, maior sua responsabilidade. Porque liberdade profissional sem preparação pode rapidamente virar ansiedade, mas liberdade acompanhada de conhecimento, planejamento e capacidade de adaptação pode abrir possibilidades que nossos pais e avós simplesmente não tiveram. Que tipo de vida você quer construir? E qual modelo de trabalho ajuda você a chegar até ela? Porque emprego é importante, dinheiro é importante, segurança é importante, liberdade também. Mas o trabalho deveria ser uma ferramenta para construir uma vida, e não a vida inteira construída apenas para sustentar o trabalho. E você, se hoje pudesse escolher entre uma boa vaga CLT, com segurança e benefícios, ou ganhar mais trabalhando como PJ, com maior autonomia, mas também assumindo mais riscos, qual você escolheria? E mais importante, por quê? Coloca nos comentários. Porque provavelmente não existe uma única resposta correta. Muito obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos CLTs ou empreendedores. Até o próximo vídeo.